Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nossa e nós vamos falar hoje sobre direito coletivo do trabalho. Gente, o direito coletivo do trabalho, ele surgiu lá na época da Revolução Industrial. Acompanha aí pelo slide que eu coloquei para vocês aí na área do aluno, que vocês vão ter os principais tópicos da nossa aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. O direito coletivo do trabalho surgiu lá na época da Revolução Industrial, onde as pessoas, os trabalhadores, eles sofriam demasiadamente, né, com as condições precárias em que eles se encontravam. Então, naquela época, os trabalhadores, eles não tinham direito a nada, eles só tinham deveres. O dever era trabalhar, produzir incessantemente. O mundo pedia isso naquela época. Quanto mais a empresa produzisse, mais ela lucraria. Mas, em contrapartida, os trabalhadores não tinham jornadas de trabalho, eles não tinham descanso, eles não tinham intervalos, eles não tinham direitos a praticamente nada. Era um salário, inclusive um salário bem baixinho, para o mínimo, muitas pessoas passavam extremas dificuldades mesmo trabalhando. Além dos homens, as mulheres também se encontravam nessas condições, grávidas, com bebês pequenos, crianças se encontravam nessas condições cruéis de trabalho. Então, alguns trabalhadores daquela época, né, grupos de trabalhadores começaram a se reunir para então reivindicar alguns direitos perante o seu empregador. Então eles pensaram, bom, isso não está correto, nós estamos sofrendo demasiadamente, estamos sofrendo demais com essa situação, né? Nessa empresa, nessas condições aqui insalubres, como que nós vamos fazer? Então eles começaram a se unir para terem forças para então obrigarem o trabalhador, reivindicarem alguns dos seus direitos, tá? Comparado àquela época com o que é hoje, não tem, né, nem comparação, mas demorou aí um bom tempo para muitos direitos desses trabalhadores serem reconhecidos, tá? Após aí as guerras e em decorrência aí das constituições dos países, é que ocorreu então a melhora com relação ao ambiente laboral. Tudo bem, gente? Então, lembrando que o direito coletivo do trabalho, ele surgiu, né, primeiro, para depois surgir o direito do trabalho, né, e surgiu então naquela ocasião em que os trabalhadores se sentiam muito prejudicados, né, quase que sem forças para trabalhar, muitos morriam em consequência disso, e eles então resolveram aí formar os chamados sindicatos, tá? Nós vamos falar hoje então um pouquinho dos princípios que abarcam o direito coletivo do trabalho. Como vocês podem notar aí, no nosso slide, nós temos aí o primeiro princípio, que é o princípio da liberdade associativa. Gente, esse princípio da liberdade associativa, ele tem dois lados. Ele tem o lado positivo e o lado negativo. Por que que eles falam isso? Tem a liberdade positiva e tem a liberdade negativa. Então, a liberdade positiva, ela se vincula, é quando um membro se vincula a determinada associação. E a liberdade negativa é a possibilidade, então, de desvinculação desse membro dessa associação, tá? Na liberdade associativa negativa, segundo a doutrina majoritária positivada na lei, depende então de um devido processo legal. Não é possível a desvinculação de um membro dessa associação sem passar por um trâmite, tá? Como é permitido os sindicatos, por exemplo. Então, essa desvinculação, ela não pode ser feita aí a bel prazer do dirigente, né, dessa associação aí. E por quê, gente? Porque pode ocorrer aí motivos de represália, motivos de perseguição daquela pessoa aí que faz parte da associação. Então, para haver a desvinculação de um membro dessa associação, deve haver um procedimento, né, que é o devido processo legal, e aí sim pode haver aí essa retirada aí desse membro da associação, tá? Bom, outros dispositivos
constitucionais que dizem respeito a essa liberdade associativa, gente, eu coloquei aí para vocês, estão lá na Constituição Federal, tá? Então, na Constituição Federal, nós temos ali o artigo 5º, abram lá a Constituição, vocês vão ver o artigo 5º no seu inciso 17, tá dizendo ali que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, essa liberdade de associação, gente, ela é permitida e ela é plena, mas ela é vedada quando aí há existe aí um caráter paramilitar aí dessa liberdade de associação, tá? Então, no inciso 18 já diz que a criação, então, dessas associações, ela é feita aí na forma da lei. Então, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o que isso quer dizer? Que o Estado ele não pode interferir aí, né, na criação dessas associações. E também as cooperativas, elas não dependem aí de autorização, tá? O Estado ele não pode interferir como acontecia naquela época do Estado Novo, lá de Getúlio Vargas. Naquela época, sim, o Estado ele tinha um poder de interferir na criação dessas associações. Hoje, não mais. Tem que estar regida pela lei, mas não tem mais a interferência estatal nesses entes coletivos, tá? Para evitar, então, essa interveniência estatal na entidade associativa, é que foi feito aí esse inciso 18 aí, nesse artigo 5º da nossa Constituição Federal. Já o inciso 19, gente, ele trata aí de que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter aí suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, então, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, aí, no caso de dissolução de uma associação, tem que ter o trânsito em julgado da decisão judicial, tá? Essa é a mesma ideia que eu acabei de falar aí, da não intervenção do Estado aí na atividade associativa, porque dependendo, então, de decisão judicial e o trânsito em julgado, como vocês sabem, aí o trânsito em julgado é a preclusão das vias recursais judiciais aí para a dissolução das sociedades associativas. Então, precluiu aí os direitos de entrar com recurso, né? Aí transitou em julgado, aí pode então aí ocorrer a dissolução da entidade associativa, tá? Já a sua suspensão, ela pode ocorrer aí mediante uma liminar, né? Se acontecer algum abuso, alguma quebra aí dessa associação, e tem que ter um motivo plausível, tá? Para então ser deferida essa liminar aí no caso de suspensão dessa entidade associativa. Lá no inciso 20, gente, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, não é possível vincular uma pessoa à associação e para retirar uma pessoa deve haver aí o procedimento do qual eu já tinha falado ali anteriormente. No inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que isso quer dizer? Ela se diferencia, então, bastante da questão dos sindicatos. Por quê? Para as associações, gente, que não são sindicatos, que não sejam sindicatos, para eventualmente exercer a sua função de representar os seus associados, é necessário aí a autorização de cada um dos seus membros, diferentemente dos sindicatos, que não precisam dessa autorização dos seus filiados, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa questão da desvinculação, só lembrando vocês, ela está expressa ali no artigo 53 do Código Civil. Deem uma olhadinha lá nesse dispositivo que fala o seguinte: constituem-se, então, as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Nesse caso aqui, o dispositivo, segundo a doutrina de jurisprudência, exige que haja, então, um procedimento legal interno para que se analise a possibilidade aí de desvinculação da associação. Então, nós temos aí esses dispositivos, né, da Constituição Federal e do Código Civil, falando aí sobre esse princípio que eu acabei de falar para vocês, nosso primeiro princípio.
Agora nós vamos para o segundo princípio, que é a liberdade sindical, o princípio da liberdade sindical. Gente, nós sabemos aí que o sindicato ele é uma espécie de associação e ele tem algumas particularidades, tá? O artigo 8º da Constituição Federal ele fala o seguinte, que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, inciso 5, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato, tá? Quanto a essa liberdade sindical, existe uma crítica aí ferrenha dos nossos doutrinadores, que é o seguinte, como a instituição sindical, ela acontece no Brasil, ela tem essa ampla liberdade aí, em razão especialmente aí do país ele não ser aí ratificante da Convenção 87 aí da OIT. Então, que segundo essa parcela da doutrina da jurisprudência, conferiria então essa ampla liberdade sindical. Logo, então, se diferencia, né, da liberdade associativa, porque no sindicato não há necessidade, então, de atuação judicial e extrajudicial, de vinculação ou desvinculação aí dos seus membros aí perante essa entidade, perante esse ente. Então, observe então, gente, que em se tratando de associação, há então a exigência de autorização expressa para sua representação, né, para a representação aí dos seus membros, enquanto que nos sindicatos, não há, ela independe dessa atuação judicial e extrajudicial aí para a representação dos seus filiados, tá? Agora nós vamos falar do nosso terceiro princípio, que é o da autonomia sindical. Tá? Além da liberdade sindical, o sindicato também tem a autonomia, então tá lá ainda no artigo 8º da Constituição Federal, no seu inciso 1. Então, a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, tá? A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, não se esqueçam disso. Ressalvado o registro do órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Gente, o que isso quer dizer? O sindicato, o Estado ele não pode exigir, então, uma autorização para sua criação, para sua fundação. Essa autonomia sindical, gente, é a liberdade em se criar e se extinguir um sindicato. Então, não necessita aí dessa intervenção estatal. A ideia agora é a liberdade sindical, desde que esteja dentro aí das normas constitucionais. Também não pode fugir das normas constitucionais, né? A necessidade aí desse registro de que fala esse inciso, porque esse registro, gente, ele é feito lá no Ministério do Trabalho e do Emprego, porque ele tem por objetivo o controle da existência desses sindicatos, que como vocês já ouviram falar, não pode existir mais de um sindicato dentro de uma mesma base territorial que represente uma mesma categoria. Então, pode existir um sindicato que represente a mesma categoria dentro aí da base territorial. E tem que ver aí qual que é a base territorial, tá? Então, não pode existir mais de 2 sindicatos representando a mesma categoria dentro da mesma base territorial. Isso é muito importante, não se esqueçam disso. Tá? Bom, já no inciso 3 ali, gente, nós temos o seguinte texto, que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, ele vai atuar tanto em interesse individual como em interesse coletivo da categoria e vai aí também atuar em questões tanto judiciais quanto administrativas, tá? Observem aí que esse inciso 3º, ele é diferente, gente, daquele inciso 21 lá do artigo 5º que nós comentamos agora há pouco. Tá? A diferença é que não houve uma expressa necessidade de autorização para a atuação aí dos sindicatos. Então, eles têm plena liberdade de representação dos seus filiados, tanto para a representação coletiva como para a representação individual. Tanto pode, então, um grupo de trabalhadores lá reivindicar, pedir para ele representá-los, ou pode só o fulano de tal, empregado da empresa tal, chegar lá no sindicato e pedir a sua representação, tá? Lá no inciso 4º, então, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva.
independentemente, não se esqueçam dessa palavrinha, independentemente da contribuição prevista em lei. Grifem esse independentemente, porque, gente, vejam aí que o sindicato ele tem autonomia. Segundo aí a parcela majoritária da nossa doutrina, ela é conferida, então, inclusive em razão dessa arrecadação que o sindicato faz, tá? Então, nós podemos dividir esse inciso 4, gente, em duas partes, tá? A primeira parte, ela fala da contribuição aí que a Assembleia vai criar, e a segunda parte fala que independe de previsão legal. Então, nós temos aqui que a contribuição associativa ou confederativa de um lado, né? E o chamado imposto sindical de outro lado, esse imposto sindical, inclusive, previsto pela nossa CLT. Ele independe se a parte está afiliada ou não ao sindicato. Então, se a pessoa trabalha e é daquela categoria, vai contribuir com o equivalente a 1 dia de trabalho por ano para aquele sindicato, tá? Então, ele independe aí, tá? Se ele é filiado ou não ao sindicato. Vejam aí que a própria Constituição Federal, gente, ela permitiu essa contribuição sindical, ela permitiu que isso fosse possível, diferentemente da contribuição confederativa e associativa, né? Porque essa, sim, depende do trabalhador estar sindicalizado, diferentemente do sindicato, que não precisa aí, então, o trabalhador estar filiado ao sindicato para contribuição. Então, isso já está unânime na doutrina e na jurisprudência, não se esqueçam disso. Pessoal, o princípio da intervenção sindical nas negociações coletivas, então eu vou falar um pouquinho dele agora. Então, lá na Constituição Federal, ainda no artigo 8º, nós temos lá no inciso 6º, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Gente, então, esse princípio ele está estampado aí a obrigatoriedade da representação sindical nas negociações coletivas. Não basta, então, gente, um conjunto de trabalhadores aí elaborarem uma proposta e levar até o seu empregador. Isso não vai surtir efeito. O sindicato ele tem que participar dessa negociação coletiva, tá? Lembrando, gente, não se esqueçam que o acordo coletivo, ele pode ser feito através do empregador diretamente com o sindicato dos empregados, tá? Já na convenção coletiva, deve então haver os dois sindicatos, tanto o sindicato dos empregados como o sindicato dos trabalhadores. Ambos então vão atuar na convenção coletiva, diferente do acordo coletivo, que então só atua aí o sindicato dos empregados e não o do empregador. Na CLT, gente, o que diz respeito a esse princípio da interveniência sindical nas negociações coletivas, nós temos ali o artigo 616 que coloquei para vocês, que diz que os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Então, vejam bem, as empresas que não tem representação sindical, gente, quando ela é provocada pelo sindicato dos empregados, ela não pode se recusar em uma negociação coletiva. Vocês entenderam? Porque eles deduzem que a empresa ela tem força para negociar mesmo sem o sindicato. Tá? Artigo 617 da CLT. Os empregados de uma ou mais empresas que decidem celebrar, então, um acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias. Pessoal, prestem atenção, 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados nessa negociação, devendo o igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Lembre desse prazo de 8 dias. Ali no parágrafo 1º, diz o seguinte, que expirado então esse prazo de 8 dias, sem que os sindicatos tenham se desincumbido do encargo recebido, poderão então os interessados aí nessa negociação coletiva dar conhecimento aí desse fato, gente, à federação, que vem depois do sindicato, logo acima do sindicato, a que estiver vinculado, né, o sindicato. E na falta dessa federação, então, eles então levarão o assunto, levarão o fato à confederação para que no mesmo prazo assuma aí a direção desses
entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente, grifem, diretamente na negociação coletiva até o final. Esse parágrafo primeiro, gente, então ele vem sendo debatido, muito debatido na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, tá? Inclusive aí tem uma decisão recente do TST de que esse dispositivo, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, ele fala que o sindicato tem que atuar na negociação coletiva, seja no acordo, seja na convenção, especialmente pessoal, né? Quando é o sindicato dos empregados, estou falando do sindicato dos empregados, até porque, gente, o empregador pode, no acordo coletivo, firmar diretamente com os sindicatos dos empregados, ele não precisa ter o seu sindicato o representando. Mas ele, gente, ele tem essa questão aí do prazo, esse dispositivo, esse parágrafo primeiro, tem essa questão do prazo dos 8 dias para o sindicato, que quando ele é convocado aí a atuar em prol desses trabalhadores que querem essa negociação coletiva, se ele ficar inerte ou se ele se negar aí a fazer essa negociação, os empregados deverão então se dirigir aí à federação, que é o próximo ente, né? Se a federação agir da mesma forma que o sindicato, então os empregados eles seguirão até a confederação. Se nem sindicato, se nem federação e se nem confederação eles agirem em prol desses trabalhadores, eles ficarem inertes, ou eles se negarem a fazer essa negociação, aí sim os empregados podem negociar aí diretamente, gente. Então essa parte final do parágrafo primeiro aí, ela seria uma ressalva, tá? A esse princípio da interveniência obrigatória do sindicato, tá? Essa questão, gente, ela não chegou ainda ao STF, ela tá lá no TST, mas o TST entendeu que pode sim, então, no caso aí da falta desses 3 entes, sindicato, federação e confederação, então eles negociarem diretamente com o seu empregador, porque eles não podem então ficarem no prejuízo com a omissão aí desses entes que deveriam então representá-los, tá? Essa é a posição do TST, mas ainda não temos aí uma decisão do STF com relação a essa matéria. Muito bem. Agora nós vamos partir para o princípio da criatividade jurídica na negociação coletiva, gente. Na negociação coletiva, é possível aí criar novas situações que não estejam somente na legislação, mas que é possível aí criar condições mais benéficas e em prol do trabalhador, tá? A ideia aí desse princípio é criar, então, uma cláusula mais benéfica dentro do contrato individual de cada empregado. Então, essa criatividade, gente, diz respeito a isso. E lá na CLT nós temos alguns artigos que falam dessa questão. Lá no artigo 619 nós temos o seguinte texto, que nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito, ou seja, a negociação coletiva ela vai criar aí uma condição mais benéfica ao trabalhador, né, ao criar aí uma norma. Então, qualquer convenção particular que viole esses benefícios, que viole essa negociação, ela será considerada nula de pleno direito, né? Claro que aí, se na negociação individual o trabalhador conseguir aí algum benefício, algum melhor benefício, né, a seu favor, então vai prevalecer aí essa negociação individual, tá? Até aí tudo bem. Caso contrário, não pode então essa convenção particular aí passar por cima aí de uma convenção coletiva, tá? No artigo 620, gente, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas na convenção coletiva. E isso quando for melhor pro empregado, tá? Caso contrário, aí não. No artigo 623, o texto diz que, então, será nula de pleno direito a disposição de convenção ou acordo
que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo, ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Lá no parágrafo único desse artigo diz o seguinte, que na hipótese desse artigo, a nulidade ela será declarada de ofício ou mediante uma representação pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Então nós temos aí que essa nulidade ela poderá então ser declarada de ofício, né, ou mediante representação aí pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá? A criatividade, gente, de que diz esse princípio dessa negociação coletiva, ela deve se atentar então expressamente aí à vedação da renúncia de direitos. Ela não pode então objetivar uma renúncia de direitos do trabalhador. Tem alguns casos, gente, que são analisados repetidamente aí pelo TST. Um deles diz respeito àquelas horas em itinere. Vocês estão lembrados que a hora em itinere é aquela hora em que o trabalhador sai da sua casa e vai até o trabalho, e do trabalho ele volta aí para sua casa. Quando o local de trabalho ele não tem um fácil acesso ou também não possui linha de transporte público. Aí o trabalhador ele é obrigado a fornecer aí transporte para esses trabalhadores. Essa hora aí que os trabalhadores ficam aí no transporte, né, indo e vindo, elas são chamadas então de horas in itinere. E essa hora em itinere, ela está ali, esse trajeto, ele está ali previsto no artigo 58, parágrafo 2º, gente, da CLT, tá? E esse trajeto, vamos supor que esse trajeto percorrido pelo trabalhador, ele seja de 2 horas, tá? E aí, trabalhadores e empregadores querem fazer uma negociação coletiva. Eles querem, então, que sejam pagas essas horas em itinere, mas que sejam pagas de forma integral, essas 2 horas que eles ficam aí nesse percurso. O empregador fala, não, eu vou pagar para vocês aí 1h20, vamos negociar dessa forma. Os trabalhadores, eles podem sim fazer essa negociação, tá? Por quê? Porque aí não atingiu os trabalhadores, ele não ficou prejudicado, porque seria prejudicado se os empregadores quisessem negociar, por exemplo, com pagamento de apenas meia hora desse trajeto, tá? Aí sim. Então tem ali que o TST entende que desde que não seja aí menos de 50% da jornada a ser paga, o valor dessa hora, ela pode ser então negociada, mas o TST não permite um valor de menos de 50% do valor que seria, né, o valor da hora integral, tá? Porque daí isso aí já então configuraria essa renúncia de direitos de que fala aí esse artigo, de que fala esse princípio, tá? Então, portanto, essa criatividade aí, ela não pode, então, violar esses dispositivos constitucionais, lembrem-se disso, tem um limite para essa criatividade. Agora nós vamos falar um pouquinho do princípio da equivalência dos contratantes coletivos. Essa ideia, gente, é uma ideia remota que ocasionou então a criação do direito coletivo e a criação dos sindicatos, porque o trabalhador sozinho, a gente não conseguiria um benefício a seu favor tratando diretamente com o seu empregador, tá? Por quê? Essa força aí do sindicato, ela é muito importante para o empregado. Aí sim, ele estará sindicato e empregador no mesmo patamar. Então, se equipara, se equilibra empregado e empregador quando esse empregado é representado pelo sindicato. Então, esse princípio daí da equivalência que eu estou falando aí para vocês, essa é a equivalência. É sindicato, né, trabalhadores e empregador no mesmo patamar, tá? Agora, então, eles poderão negociar de uma forma igualitária, sempre, então, com a lealdade, né, boa fé e transparência de que exige aí essas negociações, tá?
Ou então, temos aí um outro princípio, que é o princípio da adequação setorial negociada. O que quer dizer esse princípio, gente? Esse princípio ele ganhou uma importância aí nas palavras do célebre professor aí, Maurício Godinho Delgado. Eu coloquei até uma obra aí para vocês, né, uma referência de uma obra, para quem se interessa aí por esse assunto, debulhar essa obra de extrema importância aí para quem quer depois aí advogar na área trabalhista ou para quem quer ir prestar concurso, tá? O professor o Maurício Godinho Delgado, ele chamou então de patamar civilizatório mínimo. O que isso quer dizer, gente? Ele trouxe essa ideia na negociação coletiva para analisar, tá, os limites dessa negociação. Então, esses limites dessa negociação têm que ser bem próximo aí de uma adequação. Tipo, vamos supor que aí que um tipo de direito, que tipos de direito eles podem ser negociados. Não é qualquer direito que pode ser negociado. Então, nós temos duas categorias aí de direitos que são indisponíveis, tá? Que não entram aí nesse patamar de que fala aí o nosso professor Maurício Godinho. Os direitos indisponíveis, gente, eles têm os direitos indisponíveis absoluto e tem os direitos indisponíveis relativos. Então, temos indisponibilidade absoluta, indisponibilidade relativa, tá? Essa indisponibilidade relativa, gente, essa pode ser transacionada, ela pode ser feita aí através de uma transação, mas a absoluta não, tá? Essa absoluta, ela não pode ser feita de forma alguma. Nós temos aí alguns exemplos que são os dispositivos constitucionais que não permitem a renúncia desses direitos, as normas de saúde e segurança do trabalhador e temos também, gente, essas normas internacionais que foram aí ratificadas pelo Brasil, internalizadas ali pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Então, logo, não é possível a renúncia desses direitos, porque não é possível negociar nem coletivamente, nem individualmente, direitos de indisponibilidade absoluta. Isso é muitíssimo importante, gravem bem esse princípio, tá? Então, o que deve ser negociado, gente, deve ser benéfico para o trabalhador. Nunca o trabalhador pode sair perdendo numa negociação coletiva, tudo bem? Então, lembre-se que direitos que fazem parte aí dessa indisponibilidade absoluta não pode ser negociada, em hipótese nenhuma, tudo bem? Gente, nós vamos encerrar então nossa aula de hoje, falamos um pouquinho da história aí, de como foi criado e como houve essa evolução do direito coletivo do trabalho. Falamos ali dos princípios, a diferença da liberdade associativa e da liberdade sindical, né? Assim como essa autonomia aí dos sindicatos. Apesar das críticas, eu comentei com vocês sobre a Convenção 87 da OIT, porque o Brasil ele não é signatário dessa convenção, mas o sindicato ele tem então essa ampla autonomia aí, ampla autonomia de negociação, né, com os empregadores. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Temos algumas outras aulas sobre direito coletivo do trabalho. É um direito muito amplo, uma matéria muito ampla, tá? Então, na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o direito coletivo de trabalho, abrangendo aí outras matérias. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida me enviem aí pelo sistema, as perguntas e as dúvidas de vocês. Leiam com atenção aí, eu coloquei um artigo para vocês terem aí uma familiarização maior com o direito coletivo de trabalho e qualquer coisa aí estou à disposição, tudo bem? Obrigada por enquanto e até a próxima aula. Um abraço em todos vocês.